Voltamos com o programa Ponto de Vista, que hoje entrevista Gustavo Costa, do Procon Alagoas. Estamos falando da Semana do Direito do Consumidor. Caso ficou bem comentado nas redes sociais desta semana, em Alagoas, de uma pessoa que teve a sua energia cortada. Isso foi cortado de véspera do carnaval e pago no sábado de carnaval via eletrônica. E mesmo assim foram 18 dias para a ligação. O que o consumidor pode fazer num caso desse? Primeiramente, a empresa de energia, a Eletrobras, teria que ter plantonista, né? Então, se efetuou o pagamento, ela teria que, até 24 horas, dependendo do que ele pagou, ou no máximo 48 horas, ele efetuar a religação, né? Em nenhum caso desse, o consumidor passou constrangimento, né? E o ideal seria ele procurar o judiciário, né? Primeiro, se não foi, continua com a cortada a energia, ele entrar com a liminar exigindo a imediato volta da energia dele. Mas cabe danos morais nesse caso aí. O consumidor ele pode deliberadamente dizer bem assim, olha, cortaram minha energia, está pago, não era um carnaval, vamos dizer, já tenho 3 dias e não ligaram, já passou o prazo e não ligaram, eu vou para um hotel. Ele pode fazer isso? E pedir um reembolso por não ter condições de casa, de ventilação, de geladeira? A pergunta em si é, o consumidor pode, uma vez que ele se sinta prejudicado, buscar um conforto alternativo e buscar na justiça isso de volta? Olha, a lei não prevê, mas isso é uma questão judicial que vai ser analisado pelo caso concreto pelo juiz. O juiz ele vai dar com certeza de acordo com o seu pedido de danos morais, pedidos materiais, você comprovando aquele valor, vai de acordo com o entendimento do juiz. Tanto ele pode dar os danos materiais, como ele pode dar uma indenização em um valor menor ou até a maior. Então, isso é um caso que vai ser estudado e analisado pelo juiz e a sentença é quem vai dizer. Há uma luta para que esse tipo de serviço, essencial, podemos dizer assim, não seja feito numa véspera de um feriado, num fim de semana. Qual a análise que tem um especialista em direito do consumidor sobre esses cortes em véspera de feriado, em véspera de fim de semana? Nós não concordamos, né? Existe uma luta dos PROCONs referente a isso, mas o consumidor de água, de energia, ele já teve agora um benefício muito interessante, né? Que anteriormente aparecia um débito nós estamos em março, de setembro, de outubro, né? E a empresa, a operadora do serviço, cortava a sua energia, né? Hoje a lei não permite mais, né? A partir de dezembro foi determinado que o corte só pode ser feito até 90 dias. Ou seja, se eu tenho energia que eu não paguei em dezembro, ainda pode ser cortado, se não completou os 90 dias. Cobrança de energia ou de água, superando esses 90 dias, a empresa cobrar judicialmente, mas não corta mais. Quando se fala essencial, o que é que pode ser considerado essencial no direito do consumidor? A água, a luz, né? Sou um trabalhador home office, trabalho em casa. Um aparelho que serve para o meu trabalho, ele pode ser considerado essencial? Ele é um bem essencial. Porque o bem essencial é que você não passa sem ele. Você é um jornalista, o seu microfone apresenta um vício. Como é que você vai trabalhar? Então é um bem essencial. A troca tem que ser imediata. Quando acontece isso, quais são os direitos? O que é que faz um bem essencial ter um tratamento diferenciado dos demais? Porque os demais podem esperar, né? Nós temos uma TV, nós temos qualquer outro produto que é importante, mas não é essencial. Eu posso passar sem a TV, eu posso passar sem um DVD ou outro produto qualquer. Eu compro uma roupa, eu posso passar
sem aquela roupa, porque eu tenho outras, logicamente, não vou ter só uma. Então, a lei determina os 30 dias. Mas se eu compro uma geladeira, eu posso passar 30 dias sem a geladeira? Não posso. Né? Se eu comprei, porque eu preciso. Se eu posso com um fogão, e agora, já determinado pela Senacom, Secretaria Nacional de Direito do Consumidor, que o celular é um bem essencial. Isso já vinha acontecendo em decisões judiciais, como também nós já temos jurisprudência. Então, a partir dessas decisões de jurisprudência e da determinação e orientação, não é determinação, na verdade, são orientação da Senacom aos PROCONs para tratar como tal. Como então, bem no caso, o meu celular quebrou. Eu levo para assistência primeiro ou levo primeiro para a loja? Não leva para assistência somente para que se confirme o vício. Certo. Mas não tem a obrigação de esperar você procura a loja, né? A loja, geralmente, eu desconheço a loja que você leva para um problema e ela troque. Né? No eletrodoméstico, por exemplo, ou um eletrônico. Então, você leva a loja, vai sempre para procurar a loja. Se ela não resolver, leva para assistência, pega a ordem de serviço e procura imediatamente. E procura a ordem, no caso do celular, você não precisa esperar 30 dias. De jeito nenhum, é um bem essencial. Quanto tempo? Quanto tempo? Imediato? Na verdade, é conhecida esse parágrafo 3º do artigo 18 como vinha sendo conhecido como uma letra morta. Ou seja, não se cumpria o que diz a lei. Não se cumpria. Ou seja, agora o que nós estamos, já tive 2 reuniões com a direção, tudo, para que quando chegar um caso desse, a gente, a princípio, vai fazer da seguinte forma. Você faz a reclamação, é marcada a audiência, e diferente dos outros casos, onde quando chega na audiência, a empresa faz um acordo pedindo 30 dias, 40 dias para resolver o problema, ela agora vai ter que, no dia, já trazer a solução do problema de audiência, para os bens essenciais. Para os bens. Quando a gente analisa alguns casos mais específicos, você tem casos como, tipo, a gente falou no primeiro bloco do plano de saúde, mas você tem exemplos de serviços que você pensa contratar de uma forma completa e, de repente, você percebe que algo não era prestado. Exemplo, o consumidor nos contatou e falou que foi internado por uma questão de vesícula, plano de saúde. E durante esse processo em que se indicava para uma cirurgia, foi colocado que ele precisaria pagar uma ressonância para poder confirmar que era caso de cirurgia e ele poder ser operado pelo plano. Esse tipo de situação não gera uma dúvida nesse consumidor? Há possibilidades de uma falta de informação num processo como esse de saúde? Não, esse procedimento é ilegal. Ele tem com aquele problema e tudo que for necessário fazer terá que ser coberto pelo plano. E isso daí ele tem que pedir reembolso? Tem que pedir reembolso. Se ele fez, ele tem que pedir reembolso. Se for um caso que ele não fez e precisa de urgência, entra com a ação na justiça, pedindo liminar, que em 3 dias aproximadamente ele será autorizado. Em caso de saúde é bem rápido. O quanto é importante, além de acionar o PROCON, deixar registrado algum tipo de reclamação nessas agências? Seja na eletricidade, seja na saúde, seja na telecomunicação. É importante deixar registrado? É sempre importante deixar registrado porque existe ali um levantamento que com isso aparecem várias resoluções, quando a quantidade de reclamação é muito grande, com muita frequência aparecem resoluções com mudanças, já que os casos específicos onde tem muita reclamação gera sempre uma resolução modificando. Uma outra situação, também enviada por um consumidor, comprei um aparelho que estava, vamos dizer, um celular, e chegou para mim uma caixa vazia. O que é que eu devo fazer numa situação como essa? Deve, a princípio, entrar em contrato com o fornecedor. Se não for atendido, deve procurar o PROCON. Mas não há uma dificuldade, Gustavo, de provar que essa caixa chegou vazia? Há uma dificuldade. Mas o PROCON defende o consumidor e vai exigir que a empresa comprove
que entregou o produto, que o produto realmente está na caixa. Mas a grande dificuldade não é essa. A grande dificuldade é que a empresa que faz isso geralmente some. São empresas que aparecem hoje com um nome, amanhã com outro e assim por diante. Então a dificuldade não é a empresa aceitar que o consumidor foi enganado. É você conseguir encontrar a empresa. Outra pergunta enviada, exemplo, há em algumas situações, principalmente banco, consumidores que chegam e são impedidos de ter um cartão de crédito, de ter um serviço, de ter um cheque especial. Uma empresa, assim como o banco também é uma empresa, ela pode se negar a dar algum tipo de serviço ao seu cliente? Sendo ortoga de crédito, sim. Porque a lei determina que a empresa dá ortoga de crédito a quem ela bem quiser. Fica por liberdade da empresa. O que acontece com frequência é o consumidor ser negado e não ser informado pela negativa. Isso não pode? Não pode. Mas é muito comum, muito comum. Então, em vários casos no PROCON, a gente solicita da empresa que, não pedindo que ela conceda o crédito, porque fica por liberalidade dela, mas a gente solicita que ela informe o motivo da negativa. Um outro exemplo no ano passado ficou muito famoso o caso em que uma médica se negou a atender uma criança porque a mãe dessa criança seria uma vereadora do PT e por uma questão ideológica ela disse que não atenderia. Isso é possível? Isso é crime. Isso é crime, né? Por motivo algum, deve-se deixar de atender. Principalmente porque o médico, ele tem essa obrigação já, quando ele está estudando, ele já tem essa orientação na faculdade, quando ele se forma, ele promete atender, como fosse uma doutrina para o médico, né? O atendimento à saúde de qualquer um. Uma pessoa que, por qualquer motivo, tenha sido negado um serviço, o que é que ela deve fazer? Procurar a justiça nesse caso. Não é administrativo um caso desse? Porque um caso desse cabe danos morais, né? E se houver algum problema, se for um plano de saúde, por exemplo, e ela teve que ir a um médico particular, danos materiais também. Danos materiais também. Um outro assunto é que o PROCON ele tem trabalhado, principalmente nesse período dos últimos anos, por municipalizar. O quanto é importante essa descentralização de postos de atendimento do consumidor? Pela distância, né? O consumidor de Alagoas tem o posto aqui de atendimento e vários polos dentro da cidade, né? Você imagine uma pessoa que mora em Demir Gouveia, se ele não tiver um polo. Demir Gouveia é mais longe do que Recife, né? Mais longe do que Aracaju. Ou seja, você imagine qual o consumidor pobre, principalmente, se ele vai se deslocar até Maceió para fazer uma reclamação de um celular, de um produto pequeno valor. É um grande fator para a desistência, né? Para a desistência, né? Então, quanto mais PROCONs nas cidades, mais possibilidade, primeiro, orientação, né? Porque não se coloca PROCON, não se coloca polo de atendimento do PROCON, simplesmente coloca e joga lá. A primeira coisa que nós fazemos é estruturar, né? A gente solicita à prefeitura que conceda um espaço, que ceda alguns funcionários, vai uma equipe de pessoas para capacitação. Hoje, antes de vir para aqui, inclusive, conversei com a diretora do PROCON, a Carol, e eu já vou começar a fazer esse trabalho. A Arapiraca está um pouco assim, solta, já vou para Arapiraca, dar uma capacitação, assistir às audiências, e com essa criação de novos polos, nós vamos fazer as audiências dos polos e observar como é que está funcionando para que eles também possam orientar melhor o consumidor. E todas as cidades que precisarem de palestra, capacitações dos seus moradores e qualquer associação, o PROCON tem um setor exclusivo para isso, que é a Escola de Direito do Consumidor. A gente vai para o nosso último intervalo.
Nós voltamos já com o programa Ponto de Vista, que hoje está entrevistando Gustavo Costa, representante do PROCON de Alagoas. A gente volta já.